Boa noite a todos. Muito bem, hoje 9 de julho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Nós hoje iremos iniciar sociologia, relação entre as pessoas. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, aqui mais uma vez reunidos para darmos prosseguimento aos nossos estudos desta obra bastante esclarecedora para a nossa vivência espiritual. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos receptivos a esses ensinamentos, mas que acima de tudo possamos interiorizá-los e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por permitir que nós conseguirmos chegarmos até aqui para participar dessa atividade. Abençoa todos os presentes, encarnados e desencarnados. E também a nossa instrutora, ilumina para que ela tenha boas intuições a fim de melhor esclarecer esse contexto. E permanece conosco, amado Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E aonde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome do nosso Senhor Jesus, Ele está presente. Para que estudar sozinha, né? Melhor estudar em grupo. Vamos lá, estuda sozinha em casa, mas depois vem para compartilhar com o grupo. Vamos lá, sociologia. Perguntaram ao nosso querido Emmanuel: com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a abolir o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que renasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente, ao mesmo tempo, as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, que não se divide mais em nacionalidade, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada. Tudo isso para responder à questão, quando ele fala com a difusão da luz espiritual, ele não está falando do espiritismo, mas da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria. Por exemplo, nós vivemos agora o momento Copa, então cada um puxa a sardinha para si. Uma criatura com uma luz espiritual, com esse discernimento, ela vai pensar: quantos outros irmãos que nunca ganharam uma Copa? A alegria, porque gente, olha só, em 2002 o Brasil foi campeão. No dia, exatamente no dia, Chico Xavier desencarnou. Só que anos antes, Emmanuel já avisou: Chico, você só vai desencarnar no dia que o Brasil estiver muito feliz. Então, o que a gente começa a parar para prestar atenção nisso? Nós percebemos que o quê? Um esporte como esse, que ainda movimenta nações, que isso vai influenciar em um grupo, em uma nação muito grande, como isso há uma programação no mundo espiritual. Então, o Brasil, que acha que a vida é futebol, ele deverá passar muitos tempos sem ganhar a Copa, que é para aprender a discernir e a valorizar outros pontos que nós não valorizamos. O que tem no paraíso? Só futebol, será? Quantos jovens saem daqui, vão fazer concursos, vão levando tese, recebem primeiro lugar e isso não dá ibope? Mas um cara que corre atrás de uma bolinha e fica um monte de homem correndo atrás de uma bolinha para enfiar no meio de 2 travessões, isso é notícia mundial. Olha o nível de cultura ainda.
Então nós percebemos isso algo muito maior. Então a espiritualidade, ela não está torcendo para o Brasil, para a Argentina, para a Itália. O que é isso? Porque não existe nacionalidade. Todos somos o quê? Irmãos. Então não existe. Às vezes, por exemplo, quando os nossos irmãos haitianos estavam entrando aqui, quantos amazonenses abriram a boca para discriminar, para maldizer, achar um absurdo essa invasão? São nossos irmãos. Então, para uma criatura espiritualizada, que já consegue entender a vida como espírito, eu também poderia estar lá. Eu também poderia estar vestido naquele corpo, sofrendo aquela confusão que foi lá naquele país. Então, pede, porque hoje nós estamos aqui, mas ontem nós estivemos lá, acolá. Então, o espírito não tem nacionalidade. Nacionalidade é uma condição física. Só isso. Da mesma forma, ser homem ou mulher, ninguém é homem ou mulher. Nós somos espírito. Estamos em uma condição masculina ou uma condição feminina. Só isso. 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? Ou seja, sempre haverá essa desigualdade? Essa pergunta está até no Livro dos Espíritos. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e de resgate. Então, quando nós estudamos Júpiter, na Revista Espírita de 58, nós vamos nos deparar lá que essa desigualdade social não existe mais. Mas os espíritos que estão reencarnando em Júpiter não precisam mais viver a experiência da miséria, da pobreza, do sucesso, do poder. Eles já passaram por esse ABCD. Precisa mais. Não é o caso dos espíritos terráqueos. Eles ainda precisam passar pela experiência da miséria, da pobreza, da riqueza, do poder, do título. Que é para ver como é que ele vai lidar com aquilo ali. Não tem um ditado que diz assim: quer conhecer alguém? Dê o poder. A gente vê dentro da casa espírita. A criaturinha pega o título de coordenador, pronto. Se sente o próprio Deus. E tem um prazer enorme em dizer não. É do meu jeito. Você vê quanto essa criatura se sente pequena. Uma vez que dá um cargo, a criatura, aquilo sobe na cabeça, ela quer mostrar, comprovar o que ela não é. São verdadeiros déspotas. Então é necessário. A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidade do organismo social. O que o nosso irmão Emmanuel nos diz? A evolução coletiva é lenta, a individual não. Então a evolução coletiva é muito lenta. Por isso que ele vai falar do que? Organismo social. E ele coloca o termo enfermidade. Essa enfermidade é o que? Da alma. Devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Generalidade é o quê? Como diz o nosso irmão anterior, tudinho, tudinho. Cessada a causa da patogênica, ou seja, da doença, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Ele ainda dá o resultado. Não tem outro caminho. Por isso Jesus afirma: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não tem outro caminho. Não tem. Não tem. Por isso é que ele é o tipo mais perfeito. O modelo e guia da humanidade. E é o único. Então,
É muito comum você dizer, mas fulano faz. Fulano não é modelo para ninguém. Beltrano não é modelo para ninguém. Eu tenho sempre que me questionar, dizer, olha, o exemplo, o modelo é o Cristo. A pergunta que eu tenho que fazer, eu sei que ele é o modelo. Eu sei que é ele que eu tenho que seguir. Eu tenho que fazer a pergunta, se ele estivesse no meu lugar, o que eu lhe faria? Agora a segunda pergunta é, eu quero e posso e tenho vontade firme para fazer o que ele faria? Essa é a pergunta, aí está a dúvida. Não é que nós não saibamos, é que nós não queremos pagar o preço. É diferente. Então, olha, eu sei, é isso, mas eu não tenho vontade o suficiente para fazer isso. Deixa para outra encarnação, lá na África. Pergunta Emmanuel: pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos. Um erro grave. Em qualquer departamento da vida, a tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido. Nós vimos isso acontecer na Venezuela. Não foi na Venezuela? Tentar olha a confusão que está lá agora. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido. Mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nesta questão existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. O que está querendo dizer? Olha, ele coloca o tempo como um tesouro e todos nós o temos. Meu filho, se não fizer hoje, tu faz amanhã, com uma única diferença: amanhã já não é hoje. E tu vais carregar uma dor maior. E o que ele dá de forma igualitária é o quê? É o tempo. Porque eu ia dizer, mas Deus não é justo, porque uns nascem com saúde, outros nascem todo machucadinho. Uns nascem com muitos, outros nascem... Que igualdade é essa? Só a reencarnação. Mas para todos ele dá o tempo. Ele não diz assim: senhor Valdeir, para o senhor é 30 mil anos, acabou. Mita, para você é 60 mil anos, ou dá jeito ou não dá, acabou. Não faz. A tirania política, então, poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará de espetaculosas uniformizações simbólicas, relendo, tá? Para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo seu próprio esforço. Nessa questão existe uma igualdade absoluta de direito dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreensíveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, tempo. Quais são os direitos? A conquista do saber e do amar. É as duas asas, intelectualidade e moral. Através da vida. Quando ele está falando vida, ele não está falando de existência. A vida é a soma de todas as existências. A vida é uma só. Existências são várias. Pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Olha a palavra, trabalho e esforço e individual. Então, mamãe isso, o papai aquilo, meu irmão isso, meu esposo isso, meu filho isso. É individual.
Ninguém diz assim, vem, dá correntinha, vamos junto, todo mundo evoluindo igual. Desiste, isso não existe. É individual. Cada um está num tempo específico. E só vai se trabalhar e se esforçar. O esforço é, estou sem força, estou cansado, quero desistir, mas eu continuo. É aquele momento que tu não quer levantar. É aquele momento que tu quer gritar. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas. Olha lá, cada criatura terá o seu mapa de mérito nos caminhos dessa evolução, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimentos, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo. É interessante, você dizer, o que você está fazendo? Eu estou estudando no EOS. Só isso? Você não trabalha? Ou seja, essa pessoa ainda não entendeu o que é o estudo. Quando você fala em iluminação interior, ele está falando de estudo. Vocês estão aqui, vocês estão ouvindo essa moça falar, inspirada com certeza pelo mais alto, e aí você vai trabalhando seu mundo interior. Se você não estiver fazendo isso, se nós não estivermos fazendo isso, a gente é psicopata. Porque é impossível você ouvir, sair daqui e continuar a mesma pessoa. A mesma pessoa. Vai mudando, vai modificando. Hoje postaram um vídeo do Chico indo votar, sendo carregado, andando com muita dificuldade. Sabe por que ele fez isso? Não é porque ele estava, eu preciso votar, não. Exemplo. Ele fazia esse movimento, não era pensando nele e nem no voto dele. Era para incentivar uma sociedade inteira. Porque a única forma de nós mudarmos é saber escolher. E só saberemos escolher se nós formos votar. Cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimento, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante de iluminação de si mesmo. Daí nós falarmos do estudo, que é um trabalho, nas sagradas expressões novamente do esforço individual. Nesse processo de evolução, nós terráqueos necessitamos fazer muito esforço, porque nós nos distanciamos muito do amor. Nós nos tornamos pessoas egocêntricas, egoístas. Nós estamos preocupados com o que é melhor para nós e para os nossos. Acabou. Nós somos assim. Então, para eu olhar para o próximo que não é do meu sangue, eu tenho que fazer um esforço enorme. Para eu não ofender alguém, eu tenho que fazer um esforço enorme, porque às vezes a gente é grossa, falando baixo. Você pega essas almas nobres, doces, meios, amáveis. Então nós nos distanciamos muito do amor. Então, para nós voltarmos, fazermos esse movimento de retorno, nós temos que fazer muito esforço. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias, né? A classe social mais baixa, o pessoal sem dinheiro? Sim, pode, diz Emmanuel. Quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. O que o empresário faz? O que a sociedade faz? A maior massa fica comigo, isso daqui, a gente resolve e paga todo mundo. Isso é uma concepção de quem tem o Evangelho na alma? Não é.
Mas não é assim a nossa sociedade? Quanto é o salário mínimo hoje? Quem que consegue viver com isso? Mas a gente paga esse salário para muitos funcionários. Então, o salário mínimo quer dizer assim, olha, isso aqui é o mínimo que você pode pagar. Mas isso não está te obrigando a pagar o mínimo. Mas é assim, a gente vai e só quer pagar o mínimo. Pode prestar atenção. É o mínimo, o mínimo. Ainda bem que tudo tem desconto. Né? E o outro que se vira. Estou fazendo minha parte. Então, a sociedade brasileira, nós temos um pouco disso ainda. Então, quando você vê alguém milionário, diz o livro dos Espíritos, não, mas foi trabalhando à custa de muitos. Porque o bolo, a fatia muito grande para um, foi a falta de outros. O livro dos Espíritos é muito categórico quando vai falar da igualdade da riqueza. Então, o que levou você a acumular tanto? Aí você vai e compra uma bolsa de 120, 130 mil. Porque você vai perdendo, você não tem onde enfiar dinheiro. A gente vai perdendo bom senso, vamos dizer assim. Quando se decidir aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados. Olha aqui. As greves. Os decretos unilaterais. As ideologias revolucionárias. São cataplasmas inexpressivas. A palavra cataplasma, eu pesquisei como se fosse uma moleza. Sem expressão. Inexpressiva é sem expressão. Complicando ainda mais a chaga coletiva. Então, se tu acha que fazer greve vai resolver, não, só complica a ferida que já existe. Ideologia revolucionária, vamos quebrar tudo, só complica. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os mal dirigentes e os mal dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos, o rico, revoltados, os pobres. Então ele diz, olha, a gente olhando daqui do mundo espiritual, ele diz, conhecemos daqui do mundo espiritual os mal dirigentes e os mal dirigidos. Os que dirigem, vamos colocar, o empresário e o funcionário. O que manda e o que obedece, ele chama os maus dirigidos e os maus dirigentes. E ele diz, não como homens ricos ou pobres, mas como o avarento e o revoltado. E se nós trocarmos a posição do revoltado para ser o que dirige, pouco tempo ele também estará avarento. Cada vez buscando mais, cada vez buscando mais, cada vez buscando mais. Nessas duas expressões, avarentos e revoltados, as criaturas operaram o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são pobres da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer infinito de aptidões e de conhecimentos. Então, ou seja, hoje eu estarei na condição de engenheiro, amanhã eu estarei na condição de arquiteto, depois de amanhã eu vou estar na condição de biólogo, depois de amanhã eu vou estar na condição de um químico, depois de amanhã eu vou estar na condição de um astrônomo, estarei dentro da medicina, dentro da farmacologia,
dentro da área de direito. É necessário, quando você pega um Cristo, nós conhecemos o nosso Senhor Jesus, ele tem um conhecimento universal. E é necessário também a condição de servir. O que diz o Evangelho? O maior não é o que é servido, é o que serve. E quando ele fala em amor, amar é o que serve. E nenhum esforço de boa realização na terra é indigno do Espírito encarnado. Olha só que legal, né? Cada máquina exige uma direção especial. E o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimento, que nós acabamos de comentar. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente. Toda boa tarefa se torna o quê? Sem a harmonia de cada peça. Se eu estou numa condição de, como ele coloca aqui o termo, achei legal, de dirigido, que eu me submeta a isso, que eu faça muito bem. Diz o nosso irmão Raul Teixeira, que ele estava entrando justamente num processo desse de greve, e ele como professor de faculdade, ele estava ali comandando, e ele ali falando no microfone, e na hora que ele estava se espumando, ele vê Camilo entrar, segundo ele, o seu guia espiritual. Quando ele olha para o Camilo, ele diz: é hora de guia espiritual aparecer. Aí ele disse que ele já foi diminuindo o tom da voz. E aí o Camilo perguntou o que ele estava fazendo, né? Ele disse que ele estava ali requerendo salário e tal. Ele disse: meu filho, os que hoje ganham pouco e trabalham muito, é porque já trabalharam pouco e ganharam muito. Estão devolvendo para a sociedade o que lá atrás tiraram. Então pare de reclamar e fique satisfeito com o seu salário. Eu tenho uma irmã que é pedagoga, a gente conversando, justamente falando sobre o salário, eu disse: Vivi, se o salário de um professor fosse milionário, nós teríamos pessoas interessadas em dinheiro e não na educação. Se é esse valor, só tem uma coisa que movimenta o professor: o amor. O amor à profissão, o amor às crianças, o amor. E olha, um professor numa infância pode marcar essa criança tanto por bem quanto por mal. Pode fazer com que esse ser tome um movimento, assim, adore a educação, como ele pode vir a odiar a educação. Se nós temos péssimos políticos, não é porque eles estão lá para servir a sociedade, eles estão lá por causa do dinheiro. Tem uns vídeos essas redes sociais de um prefeito que ele está fazendo maior sucesso. E ele falou, ele disse: o meu salário, desculpa falar, mas é R$7.000. Ele vai de bicicleta para a prefeitura. Foi um escândalo. O prefeito suspendeu o lanche. Aí foi entrevistado, ele suspendiu o lanche dos funcionários quando tinha reunião. Sabe quanto se pagava por mês para fazer esses coffee break? Que agora tem que falar inglês para poder falar português. O lanchezinho de cada reunião por mês, 30 mil. Cortou. E é proibido. Então, meus irmãos, dificilmente, em nossa condição ainda, as pessoas procuram uma profissão por amor. Quase sempre é pelo quê? Imposição. E a pessoa vai pelo dinheiro, pela posição e se torna um péssimo profissional. Por isso que nós temos um monte. Porque o caminho, a verdade e a vida é o Cristo, é o movimento do amor. Então, quando uma pessoa vai por pura vaidade, por puro orgulho do que vai fazer, vai ser um péssimo profissional. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos. E quando nós vamos estudar o talento, ouvir é um talento. Enxergar é um talento. Falar também é um talento. Pensar
é um talento. Caminhar é um talento. Tocar, pegar, mãos, isso é um talento. São talentos que também nos são dados. E eu terei que prestar conta. O que tu fizeste com a língua? Denegristes, maltratastes, humilhastes, vai nascer sem. Todo talento que não foi bem usado, o que o papai faz? Tira. Então é basicamente isso. Então quando você fala em talento, você pensa em quê? Tudo isso são. Você imagina, eu me emocionei muito vendo o vídeo do Chico. Por quê? Às vezes a gente está com uma dor na ponta do pé, a gente já diz, não vai dar. Cecília, semana passada saiu daqui direto pro... Tá hoje aqui, firme e forte, fazendo as anotações dela. Ainda rodou comigo agora à tarde, fazendo comprinhas. Então, ou seja, nós vamos parando para perceber o quê? Enquanto, como diz Chico, em que diz o livro dos Espíritos? Até que ponto, até quando nós devemos trabalhar? O que os Espíritos respondem? Até o limite do seu esforço. Então, se eu tenho todos esses talentos, se eu posso, por que eu vou ficar parado? Quantas pessoas se aposentam e ficam olhando no pé? Eu que trabalhei muitos anos em shopping, eu vi aquelas pessoas idosas, aposentadas, firmes. Todos os dias, final da tarde, iam para lá, ficavam sentados, tomavam café e faziam palavras cruzadas. Todos os dias. Está encarnado, ainda está com uma máquina boa e está perdendo tempo para a sua evolução espiritual. Um idoso lúcido, ele pode ensinar crianças carentes, sabia? Ele sabe. Isso, e ao invés de ele estar gastando neurônio com palavra cruzada, ele vai estar gastando neurônio ensinando o menino 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1. E eu vejo, não era nenhum nem dois, eram muitos. Pessoas classe média, média alta. O motorista vai, deixa e fica ali balançando a perna, conversando trigo com nada dentro. E vai e perde, gente, perde. Aí você olha para um Chico, carregando, sendo carregado, vai votar, ia para a casa da prece, fazer o trabalho dele, fazia a questão de visitar as meninas fazendo a sopa, atendia as pessoas com um sorriso. Ele finaliza: porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. E ele diz, sem exceção de um só. Nós vamos ter que prestar conta. E aí, o que tu fizestes da tua encarnação? Que esforço tu fizestes? A quem tu ajudastes? Em que momento tu saiu do teu mundinho para entrar no mundo da família universal? Do que tu abriu mão em prol de uma sociedade? É porque a gente esquece, a gente está aqui, a gente acha que tudo é por acaso, que a vida foi melhor para mim ou pior para mim. Não existe. E é muito rápido. Eu estou com 46 anos, já estou contando, já fiz mais de 50%, já estou indo. A partir desse momento, a contagem é regressiva. Daqui a pouco eu vou ter que sentar e prestar conta. 2 mais 2, 3 mais 2, escapuliu aqui, foi para lá. Mas não é verdade? A pessoa está com 70 anos e ainda não caiu a ficha? Está com 90 anos e ainda não caiu a ficha? A gente vai olhando para o espelho, as peles vão se enrolando, ainda não deu para cair a ficha, que a coisa está caindo. E esse processo da desencarnação é o momento do ajuste. Vou repetir. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus. E quantas bênçãos nós recebemos. E cada qual deve aproveitar com êxito. Porque tem gente que aproveita, mas a forma de aproveitar não é um êxito. É um fracasso. Eu estou aproveitando a vida, sim, mas o resultado é um fracasso.
com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar. Olha aqui, ele vem ponto a ponto. Que os trabalhadores da direção, tá o povo lá que está coordenando, saibam amar. E que os da realização, vamos colocar os funcionários, nunca odeiem. E o que nós observamos em empresas? Os funcionários odeiam. E é assim. E os dirigentes, é impressionante como existe uma guerra dentro de tudo quanto é empresa, seja pequena ou seja grande. Sempre olha para o funcionário como algo, são inimigos. São inimigos. E o próprio funcionário olha para o proprietário, é meu inimigo, se pudesse matar, ele matava. E o proprietário olha para o seu funcionário que está trabalhando dentro da sua empresa como inimigo. 2 ou 3, ele consegue fazer esse movimento. E ele faz uma observação. Ei, diretor, aprenda a amar. Ei, dirigido, nunca odeie. Faz o teu serviço. Não é entre você e ele, é entre você e Deus. Se ele não está sabendo ser justo, te pagar com dignidade, se submeta. Porque não adianta tu mudar, porque tu vai para o outro, tu vai ganhar o mesmo salário ou pior. Se submeta. Faça o seu trabalho. Lembra do Estevão? Gesiel? E ele era justo. Ele não fez absolutamente nada. Viu o pai ser morto, sendo chicoteado. Ele também foi chicoteado. Ficou preso. Depois foi direcionado para trabalhar onde? O que era trabalhar nas galeras? Era um escravo. E ninguém saía dali, só morto. Então, qual é a tua concepção? Você vai para um lugar desse e dizer, pronto, acabou tudo, vou morrer mesmo, não tem mais jeito. Porque onde nós não iríamos pensar disso? Assim, isso é falta de fé. Mas qual era a característica de Gesiel? Aonde Deus me chama, eu vou e faço o melhor possível. Enquanto todos os demais escravos remavam agredindo, maltratando, brigando entre si, esculhambando, ele fazia o serviço dele calado. E ainda ajudava com a palavra a outro, sem reclamar. Eu estou cansado, essa vida é uma miséria, eu não sei até quando eu vou ter que ficar aqui, eu sou inocente. Se é para remar, vamos remar. Se é para remar, vamos remar. Quando Sérgio Paulo, esse grande romano que estava dentro do navio, que adoeceu, nenhum amigo quis ficar próximo, porque era uma peste. Quem queria adoecer? Chama um escravo. Qual é o mais educado que você tem aí? Quem é? Então, meus irmãos, nós não poderemos de forma alguma achar que é o final. Porque nós não sabemos o que Deus reserva para cada um de nós. Enquanto houver força, enquanto houver esperança, enquanto houver submissão a Deus, vamos nos submeter e trabalhar. E confia. Quando Kardec pergunta ao Espírito de verdade, o Senhor se preocupa com as minhas condições materiais? Porque Kardec se dedicou muito ao espiritismo. Chegou um momento que ele teve que parar de trabalhar e foi a Gabi que sustentou, segurou um pouco. Ele passou necessidade, porque ele bancava a revista espírita. As primeiras publicações foi ele que bancou. Imagina aquele monte de livro que ele mandou para a Espanha, que foram todos queimados, a quantidade de dinheiro. O Espírito de verdade responde:
Se não estivéssemos preocupados, não te amaríamos. Então façamos a nossa parte aonde Deus nos chamou. E não vamos imaginar que tudo acabou, porque nós não sabemos o momento. Mas enquanto houver um novo dia, que eu continue trabalhando. Lembra sempre de Gesiel, se é para remar, vamos remar. Finalizando, ele diz: essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na terra representam uma equação de evangelho. Resolver uma equação é aplicar a regra do evangelho. A solução de tudo é evangelho. Por isso Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão. Ponto e vírgula. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais uma oportunidade de estudo e até o nosso próximo encontro.